E aí, gente, às vezes o não acreditar te faz não conseguir avançar. Mano Menezes não acreditava na possível classificação direta. Hoje, no conteúdo que eu fiz à tarde, eu falei: o Grêmio precisa acreditar que o Godoy Cruz vá se enrolar, vá se atrapalhar. E aconteceu. O Godoy Cruz quase perde para o Atlético Grau em casa. E o Grêmio jogando na arena, com o Sportivo Luquenho com 2 jogadores a menos, o Grêmio não conseguiu fazer o saldo de gol que precisava. O Grêmio venceu por 1-0 e o Godoy Cruz empatou. Se o Godoy Cruz tivesse perdido, o Grêmio era o primeiro colocado. Quando o Grêmio faz o gol, o Godoy Cruz estava perdendo naquele exato momento. O Godoy Cruz estava tomando 2-1 do Atlético Grau. E ali, o Grêmio, por poucos segundos, era primeiro colocado. O Grêmio não foi primeiro colocado porque Mano Menezes não acreditou que o Godoy Cruz fosse se atrapalhar em casa. E aí tentou, com os titulares que estavam relacionados, colocou Cristaldo, colocou André Henrique, colocou atacantes em cima de atacante, para tentar fazer pelo menos o segundo gol pro 2-0 e torcendo para que o Atlético Grau fizesse um terceiro. Mas o Grêmio poderia ter feito facilmente o score que precisava para ter sido o primeiro colocado. Porque os caras jogaram com 2 jogadores a menos e o Grêmio perdeu o gol para Dedéu. O Grêmio poderia ter goleado, o Grêmio poderia ter feito os 3 gols de diferença que precisava. Quando a partida do Godoy Cruz na Argentina ainda estava 0-0, 1-0 bastava. Mas a partir do momento que sai gols na Argentina, o Grêmio precisava de gols em Porto Alegre também. E o Grêmio não conseguiu fazê-los. O porquê? Porque Mano Menezes colocou um time misto, praticamente um reserva total. E aí fez com que o Grêmio não conseguisse fazer o score que precisava. Mano começou a partida com Gabriel Grando, Gemerson de capitão, Lucas Esteves, Gustavo Martins e Vieri. Camilo, Ronald, Natan Pescador jogando de 10, Arezzo, Aravena e Pavon. Aí no segundo tempo ele colocou o Kiki Oliveira, colocou o Jardiel, colocou o Cristaldo, colocou o André Henrique, foi pra cima dos caras. Colocou também o garoto da base que fez o gol, né? O Grêmio fez o seu gol porque um garoto da base teve que fazer o gol. É incrível. O Grêmio não teve forças para conseguir fazer o 3-0 que precisava, para conseguir fazer o 3-0 que lhe dava a condição de primeiro lugar do grupo. O Grêmio não conseguiu fazer 3 gols em um time que jogou com 2 a menos. Na verdade, o segundo foi expulso já quase no final do jogo, mas a primeira expulsão foi ainda no primeiro tempo e o Grêmio não teve capacidade de fazer o gol ou de fazer os gols que precisava. O Grêmio venceu, mas a vitória não foi a suficiente e o Grêmio terá que jogar um playoff.
contra o Alianza Lima do Peru. Não tem muito para dizer, não tem muito para falar. Só que o Grêmio perdeu a chance de classificar em primeiro, porque poderia tranquilamente fazer o score que precisava, fazer o 3-0 que precisava para conseguir avançar na Copa Sul-Americana, que era o desejo desde sempre, e nem por desejo, mas era a obrigação. O Grêmio conseguiu o primeiro gol aos 75 minutos com o Riquelme, mas chutou 11 bolas no gol. Na verdade, chutou 29, 11 foram no gol. O melhor jogador foi o goleiro do Sportivo Luquenho também, que nunca mais vai jogar tanto do que jogou hoje. O Grêmio rifou a possibilidade de ser primeiro. Mano, quando coloca time reserva, não esperando que o Godoy Cruz fosse tropeçar nas próprias pernas, deixou a classificação escapar. O Grêmio poderia ter sido primeiro. Se o Grêmio jogasse com titulares, o Grêmio poderia ter feito o score que precisava. Ah, mas aí o Godoy Cruz poderia ter vencido, beleza. Mas aí tu minimizava as chances de não conseguir. Tu jogava com os titulares, fazia o score e depois olhava para a Argentina. Fez o contrário. Jogou com reservas, não fez o score e na Argentina aconteceu o que precisava. E mesmo assim, o Grêmio ficou na segunda colocação, porque teve 2 gols a menos de saldo. É isso aí. Deixa o like, te inscreve no canal. A história de Grêmio 1, Sportivo Luquenho 0. O Grêmio perde a chance de ser líder do grupo, porque rifou a partida em casa hoje na Arena. Porque não acreditava que o Godoy Cruz iria se atrapalhar. E eles se atrapalharam. Agora que venha o Alianza Lima, já começou o mata-mata da Sul-Americana. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!